Nas genealogias do livro de Gênesis, existe uma frase curta e enigmática que, por milênios, tem incendiado a imaginação de todos que a leem. Falando sobre um homem chamado Enoque, a Bíblia diz apenas isto: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E é a partir desta pequena frase que surge uma tradição de livros antigos, atribuídos a ele, que narram o que teria acontecido depois. Especialmente um deles conhecido como o Livro dos Segredos de Enoque, que descreve uma viagem fantástica, guiada por anjos, através de 10 céus diferentes. A simples menção a esta história mexe conosco. O título deste vídeo, a promessa de segredos celestiais e de visões aterrorizantes, ativa em nós um desejo profundo e humano de conhecer o que está além do véu, de espiar por trás da cortina da nossa realidade. E essa curiosidade é natural, mas ela também pode ser perigosa. A promessa que eu lhe faço hoje é que nós vamos, sim, explorar as descrições fascinantes desses 10 céus, conforme narrado neste livro antigo. Nós vamos olhar para o que Enoque teria visto. No entanto, nós faremos isso com um propósito muito maior e com um alerta necessário. Nós usaremos essa jornada como um espelho, para refletir e para contrastar com aquilo que a Bíblia canônica, a nossa única, segura e infalível regra de fé e de prática, realmente nos revela sobre o céu, sobre o inferno, sobre os anjos e sobre o juízo de Deus. E como veremos, a verdade da Bíblia, em sua simplicidade e em sua profundidade, é muito mais sólida e, em um certo sentido, muito mais aterrorizante do que qualquer cosmologia antiga. Para guiar a nossa jornada e para calibrar o nosso coração, vamos usar a experiência de um homem que, com certeza, esteve no céu. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, ele relata que foi arrebatado ao terceiro céu, e que lá ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E qual foi a resposta de Paulo, o apóstolo inspirado por Deus, a esta visão celestial? Foi o silêncio. Um silêncio reverente. Ele não escreveu um livro detalhando a geografia do paraíso, e essa atitude nos serve como uma bússola, enquanto outros textos, como o de Enoque, tentam detalhar o que não nos foi revelado. A Bíblia nos ensina a nos maravilhar com humildade diante do mistério e a focar naquilo que Deus, de forma clara e suficiente, nos revelou na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Antes de explorarmos o conteúdo fascinante deste livro, nós precisamos responder a uma pergunta fundamental, que causa muita dor, insegurança e dúvida no coração de muitos. É a ideia de que a Igreja, em algum momento da história, escondeu livros perdidos da Bíblia e de que a nossa fé, portanto, pode ser incompleta ou baseada em uma seleção de textos manipulada. Para termos paz, precisamos entender o conceito-chave do que são os livros que compõem a nossa Bíblia. A Palavra de Deus, como a temos hoje, é uma coleção de 66 livros que foram, ao longo do tempo, reconhecidos pela Igreja como sendo divinamente inspirados. E existem outros livros, escritos no mesmo período, que não entraram nesta coleção, conhecidos como apócrifos ou pseudoepígrafos. O Livro dos Segredos de Enoque, também chamado de Segundos Enoque, de onde vem a história dos 10 céus, é um texto pseudoepígrafo. Isso significa que ele foi escrito por um autor anônimo, provavelmente entre o 1º século antes e o 1º século depois de Cristo, que usou o nome de uma figura famosa, Enoque, para tentar dar mais autoridade ao seu texto. E aqui, uma revelação contra-intuitiva sobre a história da Igreja precisa acalmar o nosso coração. A decisão da Igreja primitiva de não incluir livros como este no cânon, na coleção oficial das Escrituras, não foi de forma alguma um ato de conspiração para esconder a verdade. Pelo contrário, foi um ato de imensa responsabilidade e de proteção para guardar a verdade. Guiados pelo Espírito Santo, eles usaram critérios muito rigorosos para discernir quais livros eram a palavra de Deus. Critérios como: o livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém diretamente ligado a um. A sua teologia é consistente com o resto das Escrituras, especialmente com os ensinos de Jesus, e ele foi amplamente aceito e usado pelas igrejas desde o início. Livros como o de Enoque não passaram por esses filtros.
A aplicação prática dessa clareza é a sabedoria para sabermos como ler cada coisa. A leitura de textos antigos, como o livro de Enoque, pode ser feita com uma curiosidade histórica, como quem lê um documento que nos ajuda a entender o que algumas pessoas pensavam e criam naquela época. Mas essa leitura jamais pode ser feita com a mesma reverência e autoridade com que lemos a palavra infalível de Deus. A nossa doutrina, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa vida devem estar fundadas única e exclusivamente sobre a rocha dos 66 livros da Bíblia canônica. Pense nesta poderosa metáfora. A Bíblia, os 66 livros, é como uma refeição completa, nutritiva e perfeitamente balanceada, preparada pelo próprio Deus para a saúde e o sustento da nossa alma. Livros como o de Enoque são como pratos exóticos de uma culinária desconhecida que encontramos em uma viagem. Eles podem até parecer interessantes, coloridos, curiosos, mas nós não sabemos a sua procedência. Não conhecemos o cozinheiro e não temos certeza dos ingredientes. Seria uma grande tolice e um grande perigo trocarmos o banquete garantido e preparado pelo nosso Pai por um prato de origem duvidosa, apenas para satisfazer a nossa curiosidade. Com a nossa fundação segura na Palavra de Deus, podemos agora, com uma curiosidade histórica, olhar para a viagem que este antigo livro descreve. E esta viagem confronta o nosso bloqueio, a nossa visão, muitas vezes, etérea e abstrata de um céu sem estrutura, o que dificulta a nossa imaginação e a nossa conexão com a realidade do mundo espiritual. No livro dos segredos de Enoque, a jornada começa. O relato nos diz que Enoque é levado por 2 anjos gloriosos para o primeiro céu. E ali, ele vê um lugar de imenso controle. Ele vê os anjos que governam as estrelas, os tesouros da neve e das nuvens, e os anjos que guardam o orvalho. É uma visão de uma grande maquinaria cósmica. Em seguida, eles sobem para o segundo céu, e o cenário muda drasticamente. O segundo céu é descrito como um lugar de escuridão, uma prisão, onde os anjos que se rebelaram contra Deus estão detidos, aguardando o seu julgamento em um estado de tristeza e de tormento. E então, eles chegam ao terceiro céu, e aqui, a visão de Enoque se torna paradoxal. De um lado, ele vê o jardim do Éden, o paraíso, com a árvore da vida no centro, um lugar de uma beleza e de uma doçura indescritíveis, preparado para os justos. Mas do outro lado deste mesmo céu, ele descreve um lugar terrível, um lugar de escuridão e de fogo, com rios de chamas, preparado como um tormento eterno para os pecadores que desonraram a Deus em suas vidas. E aqui, uma quebra de expectativa é necessária quando comparamos esta visão com a revelação da Bíblia canônica. A Bíblia, de fato, fala de céus no plural, sugerindo mais de um nível na dimensão espiritual. E o apóstolo Paulo, como vimos, menciona que foi arrebatado ao terceiro céu e que este lugar é o paraíso, o lugar da presença bendita de Deus. Mas a Bíblia não nos dá em nenhum momento uma geografia detalhada como a de Enoque. Não há menção a prisões de anjos no segundo céu ou a anjos que controlam a astrologia no primeiro. A visão detalhada do livro de Enoque, embora fascinante, reflete muito da cosmologia, das crenças e das ideias do período em que foi escrito, o judaísmo do Segundo Templo, mas não podemos afirmá-la como sendo uma revelação divina inspirada, e isso nos leva a uma profunda mudança de percepção sobre o que é, de fato, aterrorizante. O que a Bíblia nos apresenta como verdadeiramente terrível não é a descrição de uma prisão de anjos no segundo céu. O que é terrível é a advertência clara e direta de Jesus, em Mateus capítulo 18, quando ele diz que é melhor para um homem entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado na jena de fogo. O foco da Bíblia nunca está na geografia do além. Está sempre na urgência da nossa resposta moral a um Deus santo, aqui e agora. Pense nesta poderosa analogia do mapa. O livro de Enoque tenta nos dar um mapa extremamente detalhado de um país estrangeiro. Ele nos dá o nome das ruas, dos bairros, descreve os edifícios. É um mapa fascinante. A Bíblia, em contrapartida, não se preocupa em nos dar o mapa detalhado. Em vez disso, ela nos apresenta ao rei daquele país. Ela nos conta sobre o seu caráter, sobre o seu amor,
sobre o seu sacrifício, e nos diz qual é o único caminho, a única estrada, que nos leva com segurança até ele. E a pergunta que a fé nos faz é: o que é mais importante para um viajante? Conhecer cada rua do mapa, ou conhecer o rei e o único caminho que leva ao seu palácio? Se o livro apócrifo de Enoque foca em uma geografia de tormentos e de anjos, a Bíblia canônica nos revela que o verdadeiro terror celestial, a visão que realmente abala os fundamentos de uma alma, é outra. E ela fala a nossa dor, a nossa tendência moderna de desenvolvermos uma familiaridade excessiva com Deus, uma falta de temor e de reverência. Ela confronta a nossa imagem de um Deus que é apenas um amigo ou um parceiro, e nos lembra de que Ele é, acima de tudo, o Rei Santo. Para entendermos isso, vamos desviar o nosso foco de Enoque e olhar para o princípio bíblico, para a experiência canônica do profeta Isaías, no capítulo 6 de seu livro. Isaías é levado em visão à sala do trono celestial, e o que ele vê? Ele diz: Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e ao redor do trono ele vê serafins, anjos de 6 asas, que com 2 cobriam o seu rosto, em sinal de reverência, e com 2 cobriam os seus pés, em sinal de humildade, e eles não paravam de clamar um ao outro, em uma adoração eterna: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aqui a revelação contraintuitiva nos mostra qual é a visão verdadeiramente aterrorizante. Qual foi a reação de Isaías, um dos homens mais santos e justos de seu tempo, ao contemplar esta cena? Não foi fascínio, não foi curiosidade, foi terror absoluto. Ele grita: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O verdadeiro terror celestial não é a visão de demônios em uma prisão, é o encontro de um homem imperfeito com a santidade ofuscante e perfeita de um Deus 3 vezes santo. A aplicação prática desta verdade é que a nossa adoração precisa ser recalibrada. A graça de Cristo nos convida, sim, a nos aproximarmos do trono com confiança, como filhos amados. Mas essa confiança nunca pode anular a reverência, o temor santo, devido ao Rei do Universo. A visão da santidade de Deus é o que verdadeiramente nos transforma, é o que nos quebra, é o que nos mostra a nossa real condição e nos faz clamar por misericórdia. E é somente depois deste quebrantamento que nós, como Isaías, somos purificados e comissionados para a nossa missão. Pense nesta poderosa metáfora. Tentar olhar para a santidade de Deus diretamente, com os nossos próprios olhos, é como tentar encarar o sol do meio-dia. A sua luz, a sua pureza, a sua glória, é tão intensa que ela imediatamente expõe toda a nossa impureza e nos consome. O verdadeiro terror que a Bíblia revela não está em uma descrição detalhada de um lugar de punição. Está na própria natureza de Deus, na realidade de que a sua santidade é um fogo consumidor, e que a única forma de sobreviver a este fogo é sendo coberto pela graça e pela justiça de aquele que é o único que pôde encarar essa glória e permanecer de pé, o seu Filho, Jesus Cristo. A jornada que o livro apócrifo de Enoque descreve continua por mais alguns céus, até chegar ao 7º, o lugar da morada de Deus. E essa visão confronta um dos maiores bloqueios espirituais do nosso tempo: a ideia de que Jesus é apenas uma das muitas formas de se chegar a Deus, ou uma figura importante na história, mas não a figura central e absoluta. No relato de 2º Enoque, ao chegar ao 7º céu, ele finalmente vê o próprio Senhor, assentado em seu trono alto e sublime. A descrição é de uma glória, de uma majestade e de um poder indescritíveis. É uma visão que inspira temor, que mostra um Deus transcendente e soberano em toda a sua glória. E em si, essa não é uma visão errada, mas ela está incompleta. E aqui, a quebra de expectativa, o contraste com a visão que o apóstolo João, este sim, inspirado pelo Espírito Santo, teve da mesma sala do trono, nos revela o coração do Evangelho. No livro do Apocalipse, capítulo 5, João também é levado à sala do trono. Ele vê o trono, ele vê os anciãos,
Ele vê os seres viventes. E ele vê na mão de Deus um livro selado, o livro da história. E então, João começa a chorar compulsivamente, porque ele percebe que não há ninguém, em todo o céu, em toda a terra, ou debaixo da terra, que seja digno de abrir aquele livro. Mas um dos anciãos o consola e diz: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro. E quando João, com os olhos cheios de lágrimas, se vira para ver o leão, o que ele vê? Ele diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Essa é a mudança de percepção mais importante de toda a Escritura. A revelação central do Novo Testamento, a visão que supera todas as outras visões e todos os outros livros, é que a glória máxima de Deus, a sua maior expressão de poder e de sabedoria, não está em seu poder bruto, em sua majestade distante. A glória máxima de Deus está em seu amor sacrificial. O centro do céu, o centro do trono do universo, não está ocupado apenas por um Deus de poder. Está ocupado por um cordeiro que foi imolado. O herói do céu não é um conquistador com uma espada. É um cordeiro com as marcas de um sacrifício. Pense nesta poderosa analogia do coração. O livro de Enoque e muitas outras religiões nos mostram a face de poder de Deus, a sua majestade, a sua glória, o seu trono. E isso é bom, mas não é o suficiente. O livro de Apocalipse e todo o Evangelho nos mostra o coração de Deus. E o coração de Deus é o sacrifício de seu Filho por amor a nós. É na face que vemos a majestade que nos causa temor, mas é no coração que encontramos a graça que nos salva e a intimidade que nos acolhe. E a Bíblia nos garante que o centro do céu é um coração de cordeiro. A fascinação por livros como o de Enoque nos revela uma das armadilhas espirituais mais antigas e mais perigosas para a alma humana. E a dor que ela causa é a sedução pelo conhecimento secreto. É o sentimento que o nosso orgulho tanto ama, de que para sermos realmente espirituais, para estarmos um passo à frente dos outros, nós precisamos ter acesso a um conhecimento oculto, a uma revelação secreta que a maioria das pessoas não tem. O princípio bíblico que nos alerta sobre este perigo nos leva de volta à primeira tentação, no Jardim do Éden. Qual foi a promessa que a serpente fez a Eva? Não foi uma promessa de poder ou de riqueza, foi uma promessa de conhecimento. Ela disse: No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A oferta de um conhecimento proibido, de um segredo que Deus estaria escondendo, como um atalho para a divindade, foi a isca que levou à queda de toda a humanidade. E aqui, uma quebra de expectativa é fundamental para a nossa segurança. O cristianismo bíblico, em sua essência, é o oposto exato do gnosticismo e de todas as outras religiões de mistério. A salvação no Evangelho não vem de um gnosis, de um conhecimento secreto revelado a uma elite iluminada. A nossa salvação vem de uma revelação pública, aberta, histórica e acessível a todos, desde a criança mais simples ao maior dos filósofos. E essa revelação é a pessoa, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não há um segredo a ser desvendado. Há uma pessoa a ser conhecida. A aplicação prática dessa verdade é um chamado ao discernimento. A fé bíblica nos convida a ter uma santa desconfiança de qualquer ensinamento, de qualquer vídeo, de qualquer livro que se baseie na premissa de segredos que a igreja não quer que você saiba, ou de verdades que foram escondidas. A verdade do Evangelho foi pregada abertamente à luz do dia, por Cristo e por seus apóstolos. E como nos garante a carta aos Colossenses, é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não precisamos procurar em nenhum outro lugar. Pense nesta poderosa metáfora da porta. Os ensinamentos esotéricos e os livros secretos são como tentar encontrar a fechadura de uma porta escondida em uma grande parede. É uma busca exaustiva, cheia de especulação, e que no final não leva a lugar nenhum. O Evangelho é o próprio Jesus se colocando no meio do corredor e declarando, com uma voz de amor: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá,
e achará pastagens. A busca incessante por segredos, muitas vezes, nos cega para a porta escancarada que está bem na nossa frente. A busca por segredos e por mapas detalhados do além, como os que vemos no livro de Enoque, pode nos levar a um bloqueio espiritual muito sutil. É o perigo de desenvolvermos um foco excessivo na vida após a morte, nos detalhes do céu, nos anjos e em sua hierarquia, e no processo, nos esquecermos da vida agora e daquele que é o único que pode nos levar ao céu. O princípio bíblico que nos traz de volta ao centro, que nos ancora na verdade, é o contraste entre a jornada cosmológica de Enoque e a declaração simples, mas absoluta, de Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6. Depois de os discípulos perguntarem sobre o caminho, Jesus não lhes oferece um mapa. Ele não descreve os céus. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, uma quebra de expectativa é fundamental para a nossa fé. O problema fundamental da humanidade, a razão pela qual estamos separados de Deus, não é a nossa falta de um mapa do céu, é a nossa falta de acesso a ele. Nós podemos ter a descrição mais detalhada e mais gloriosa da sala do trono, dos serafins, dos querubins e das ruas de ouro. Mas se nós estivermos do lado de fora de um portão que está trancado, de nada adianta todo esse conhecimento. E Jesus não veio ao mundo para nos dar um mapa de turismo celestial. Ele veio para fazer algo infinitamente mais importante. Ele veio para ser a chave que abre o portão. Ele veio para ser o próprio caminho. Essa verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção. A pergunta mais importante para a nossa alma não é: como é o céu? A pergunta mais importante é: como eu chego lá? E a resposta da Bíblia é inequívoca, do Gênesis ao Apocalipse. Não é através de uma viagem mística pelos céus. Não é através de um conhecimento secreto revelado a poucos. É através da fé simples e infantil na obra consumada do Filho de Deus na cruz do Calvário. Pense nesta poderosa analogia do palácio. Você pode passar a sua vida inteira na biblioteca, do lado de fora do palácio, estudando as plantas do edifício. Pode se tornar o maior especialista do mundo na genealogia do rei, nas leis do reino e na arquitetura do castelo. Mas nada disso, nenhum conhecimento, se compara à experiência de ser pessoalmente convidado pelo filho do rei para entrar, para se assentar à mesa e para cear com ele. O Evangelho não é um livro de informações sobre o palácio. É o convite pessoal do filho do rei para entrarmos na casa do Pai. Depois de toda essa jornada por céus, anjos e lugares de tormento, nós podemos sentir a dor da inadequação, a sensação de que uma vida espiritual profunda, como a de Enoque, exige experiências espetaculares, visões arrebatadoras, algo que parece completamente fora do nosso alcance em nosso dia a dia tão comum e, por vezes, tão monótono. Mas é aqui que a sabedoria da Bíblia canônica nos resgata e nos traz de volta para o centro. O princípio bíblico, aquilo que o Espírito Santo fez questão de registrar sobre Enoque para nós, não são os detalhes de uma viagem celestial. Em Gênesis capítulo 5, o texto diz apenas isto: E andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porquanto Deus para si o tomou. E na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, o motivo de sua fé é explicado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E aqui, uma revelação contra-intuitiva, simples e profundamente consoladora, nos mostra o verdadeiro segredo de Enoque. O segredo que a Bíblia faz questão de destacar sobre ele não foi a sua viagem espetacular, foi o seu caminhar constante. A parte importante de sua história não foi o que ele viu no céu, mas como ele viveu na terra. A sua intimidade com Deus no dia a dia, a sua amizade com o Pai, a sua busca por agradá-lo em meio a uma geração corrompida, foi o que o tornou um candidato ao arrebatamento. O seu final extraordinário foi apenas o resultado de uma vida ordinária de comunhão. A verdadeira aplicação prática da vida de Enoque para nós, então, não é o chamado para buscarmos uma experiência mística de viagem aos céus ou para decifrarmos segredos cósmicos. A aplicação prática é o convite para praticarmos o segredo que a Bíblia realmente destaca,
Um segredo que está ao alcance de todos nós hoje. O segredo de andar com Deus. E o que isso significa? Significa uma vida de oração constante, uma vida de obediência à sua palavra, e uma busca diária e sincera por uma intimidade real com Ele, aqui e agora, em meio à nossa rotina, ao nosso trabalho, à nossa família. Pense nesta metáfora final, que é de uma beleza e de uma simplicidade que acalmam a alma. A vida cristã não é um voo de foguete, uma experiência explosiva que nos lança aos céus de uma só vez. A vida cristã é uma longa caminhada, uma caminhada de mãos dadas com Deus. E o que aconteceu com Enoque foi que ele simplesmente caminhou tão perto de Deus, em uma amizade tão profunda e por tanto tempo, que um dia, a caminhada dos dois os levou até a porta da casa de Deus. E Deus, com um sorriso, olhou para o seu amigo e disse: "Você já está aqui, não precisa mais voltar. Entre. Que o nosso maior desejo não seja o de ter a experiência de Enoque, mas o de ter o coração de Enoque." A existência de livros como o de Enoque e a proliferação de teorias da conspiração sobre a Bíblia podem gerar em nosso coração um bloqueio, uma dor. É a dor da insegurança, a dúvida que sussurra: será que a Bíblia que eu tenho em minhas mãos é suficiente? Será que algo importante não foi deixado de fora? E essa insegurança pode minar a nossa confiança na própria fundação da nossa fé. Mas o princípio bíblico que nos traz paz é o da soberania de Deus, não apenas sobre a inspiração de sua palavra, mas também sobre a sua preservação. Pense comigo, com uma lógica que nasce da fé. Se o nosso Deus é poderoso o suficiente para criar o universo com o sopro de sua boca, se ele governa a história das nações com um controle absoluto, seria ele incapaz de preservar o seu livro, a sua revelação essencial para a humanidade? Seria ele um Deus que permitiria que a sua mensagem de salvação se perdesse, ou fosse irremediavelmente corrompida ao longo dos séculos? A soberania de Deus é a nossa garantia de que a biblioteca que ele nos deixou é completa e suficiente. E aqui, uma quebra de expectativa pode fortalecer a nossa fé. A existência de outros livros religiosos antigos, com suas visões e suas histórias, não diminui a autoridade da Bíblia. Na verdade, ela a realça. Em um mar de escritos humanos, cheios de contradições, de fantasias e de teologias questionáveis, a consistência interna da Bíblia, seu poder de transformar vidas, sua precisão histórica e principalmente sua exatidão profética, brilham como um farol. A singularidade da Bíblia, em meio a tantos outros livros, é um dos maiores testemunhos de sua origem divina. A chave para o discernimento, o modelo mental que o Espírito Santo nos dá, é o teste da centralidade de Cristo. Diante de qualquer ensinamento, de qualquer livro, de qualquer nova revelação, a pergunta que um coração que conhece a voz do bom pastor se faz é: isto exalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo como sendo única, suficiente e suprema? Ou isto aponta para um outro caminho, para um outro segredo, para um outro mediador, para um outro conhecimento necessário além dele? A resposta a essa pergunta é o melhor e mais seguro filtro teológico que podemos ter. Pense nesta poderosa analogia. A Bíblia é como o testamento legal, a última vontade de Deus, deixado para os seus herdeiros, que somos nós. E um testamento, para ser válido, precisa ser claro, definitivo e legalmente reconhecido. Um pai amoroso e sábio não deixaria para seus filhos múltiplos rascunhos, versões conflitantes e documentos duvidosos que apenas gerariam briga e confusão. Ele deixaria um documento final, claro e selado. E o nosso Pai Celestial nos deu este documento final, a sua palavra, um testamento que foi selado, não com cera, mas com o sangue do próprio testador, o seu Filho Jesus Cristo. E assim, a nossa jornada pelo mistério de Enoque e dos céus chega ao seu destino. Nós exploramos as visões fascinantes de um livro antigo, mas o que é muito mais importante, nós usamos essa exploração como um pano de fundo para redescobrir a beleza, a segurança e a suficiência da nossa própria Bíblia. Nós vimos que a visão canônica da santidade de Deus é mais aterrorizante e transformadora do que qualquer mapa do inferno. Vimos que a imagem do Cordeiro no trono é mais gloriosa do que qualquer descrição de poder.
E vimos que o verdadeiro segredo de Enoque, a parte que Deus fez questão de registrar para nós, não foi uma viagem espetacular, mas um caminhar diário e íntimo com Ele. A verdade poderosa que se revela então depois de toda essa jornada é esta. A verdade verdadeiramente aterrorizante não está escondida em mapas cósmicos ou em hierarquias de anjos e de demônios. A verdade poderosa e aterrorizante é a santidade de um Deus que é fogo consumidor. E a verdade mais gloriosa e consoladora de todo o universo é que o único caminho para não apenas sobrevivermos a essa santidade, mas para sermos bem-vindos nela, é através da graça e do sacrifício do Cordeiro, que foi imolado, e que hoje se assenta no centro do trono. O convite final, portanto, que o Espírito Santo faz ao nosso coração hoje é para que abandonemos a busca por atalhos, por segredos e por conhecimentos ocultos. O apóstolo Paulo nos garante, em sua carta aos Colossenses, que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não há nada mais a ser revelado que seja essencial para a nossa salvação, para a nossa paz e para a nossa vida que já não esteja plena e perfeitamente revelado na pessoa e na obra de Jesus. E para que o nosso coração encontre descanso nele, e não mais em mistérios, vamos encerrar com esta oração. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor troque em nós toda a curiosidade que apenas incha o nosso ego, por uma fome de uma comunhão que edifica a nossa alma. Que o Senhor nos dê um apetite, não por segredos, mas pela tua palavra revelada e suficiente, e que o nosso maior desejo, a nossa maior ambição na vida, não seja o de ver os céus, mas o de andar com o Rei do céu. Que possamos, como Enoque, caminhar tão perto de ti, em uma amizade tão íntima e tão real, que no dia que o Senhor nos chamar, a mudança de endereço seja apenas um detalhe em nossa eterna e gloriosa jornada contigo. Amém.